Devocional Pastoral, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na palavra de Deus. Nobre amigo, companheiro e colega de ministério, mais uma vez, nessa quarta-feira, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico do Ministério AD Imperatriz, outra vez, a paz do Senhor. No devocional de hoje, daremos continuidade à nossa temática: como o pastor pode contribuir para o crescimento saudável da igreja. Nosso texto base continua sendo Efésios, capítulo 4, especificamente os versículos 11 ao 14, onde está escrito: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Nobres pastores, vale ressaltar que no último devocional compartilhado na segunda-feira, deixamos claro que o pastor pode contribuir para o crescimento saudável da igreja. E por que digo isso? Porque, com base em nosso texto de Efésios 4, Cristo deu ministros à igreja, Cristo deu pastores à igreja e deu com um propósito: não para manter a igreja ocupada, não para alimentar dependência estrutural, não para construir um pequeno império religioso, mas para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado, amadurecido e ajustado. Significa que o pastor, na qualidade de líder, não contribui para o crescimento da igreja apenas administrando atividades. Ele contribui quando serve o corpo de Cristo de maneira profunda, consciente, bíblica e intencional. Agora, nosso texto de Efésios 4, como deixamos claro, aponta 3 maneiras de como o pastor, como líder, pode contribuir para o crescimento saudável da igreja. Nesse aspecto, vou ressaltar no devocional de hoje a primeira maneira. Então vejamos. Em primeiro lugar, o pastor contribui para o crescimento da igreja ao aperfeiçoar o pastoreio. Eu vou repetir. O pastor contribui para o crescimento da igreja ao aperfeiçoar o pastoreio. É o que diz os versículos 11 e 12, porque se você observar, o texto é claro, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, não existe crescimento sólido na igreja onde o pastoreio dela é raso. Eu vou repetir. Não existe crescimento sólido e saudável na igreja onde o pastoreio dela é raso. Nesse texto de Efésios 4, versículo 11 a 16, o apóstolo Paulo corrige uma ideia muito comum no meio pastoral. Muita gente imagina que o pastor é aquele que faz tudo,
que carrega tudo, que centraliza tudo, que resolve tudo, que prega, que visita, que administra, que aconselha, que lidera, que organiza, que acompanha e ainda tem que sorrir em todas as fotos. Em outras palavras, muita gente pensa que o pastor é um polivalente. Mas Paulo diz outra coisa. Paulo diz que o papel pastoral não é concentrar toda a obra em si mesmo. O pastor não foi chamado para fazer tudo, mas foi chamado para equipar todos. Eu vou repetir. O pastor não foi chamado para fazer tudo, mas para equipar todos. Em outras palavras, o papel do pastor ou o papel pastoral é preparar a igreja para que a igreja sirva uns aos outros e cresça sendo edificada. Por isso, eu devo dizer, o pastor precisa aperfeiçoar o seu pastoreio e deve fazer isto em duas dimensões. No devocional de hoje, vou apontar apenas a primeira dimensão. E a primeira dimensão é pastorear a igreja teologicamente. Eu vou repetir, é pastorear a igreja teologicamente. Por que estou fazendo essa afirmação? O pastor precisa crescer em profundidade bíblica, em clareza doutrinária e consciência do Evangelho. Uma igreja sólida não nasce apenas de boa vontade. Uma igreja sólida nasce de uma liderança bem fundamentada nas Escrituras, a palavra de Deus. É por essa razão que o apóstolo Paulo diz a 2 Timóteo, ele diz no capítulo 4, verso 2, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Dá para você perceber? Paulo está dizendo a Timóteo que ele deve pregar a palavra, insistir, quer seja no momento oportuno, quer não. Ele deve corrigir, repreender, exortar com toda paciência e doutrina. A mesma recomendação Paulo vai dar ao jovem pastor Tito. Lá no capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que um pastoreio teologicamente muito bem aperfeiçoado não conduz a igreja por modismo, não conduz a igreja por preferência pessoal e também não conduz a igreja por pragmatismo, mas conduz a igreja pela verdade de Deus que está revelada em sua própria palavra, que são as Escrituras. Isto significa que um pastor contribui para o crescimento saudável da igreja quando ele ensina a sua igreja com fidelidade bíblica, quando protege sua igreja da superficialidade cristã, quando forma na sua igreja convicções espirituais saudáveis, quando ajuda a sua igreja a conhecer Jesus Cristo de um modo muito mais profundo, que é segundo as Escrituras. Interessante. Tudo isso que eu estou dizendo é comprovado nas Escrituras. Paulo, escrevendo sua carta para a igreja em Colossos, no capítulo 1, os versículos 28 a 29, Paulo declara: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível
segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Dá para você perceber o quanto o pastor ter o ministério aperfeiçoado e aprofundado nas Escrituras é importante. De igual modo, Paulo escreve para a igreja de Éfeso, a quem ele tinha um profundo amor, uma vez que foi ele quem a implantou. Efésios 4, verso 13, Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, caro pastor, o pastor que não aprofunda a igreja na verdade bíblica acaba entregando o povo, ou o rebanho, ou a igreja à superficialidade cristã. A verdade é que, sem uma densidade teológica e profunda, pode haver apenas movimento, mas não há formação espiritual. Pode haver reunião ou aglomeração, mas não necessariamente a edificação do corpo. Até porque, conforme o texto de Efésios 4, Paulo deixa bastante claro que a igreja de Cristo é edificada pela palavra. E uma comprovação dessa verdade é o que Paulo diz aos líderes da igreja em Atos 20, versículo 32. Lá está escrito: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são edificados. Meus amados, o apóstolo Paulo está mostrando que a igreja é sustentada pela palavra e, ao mesmo tempo, é corrigida pela palavra. Aliás, em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, é indiscutível o fato de que a igreja é alimentada pela palavra e, ao mesmo tempo, amadurecida por ela. Por isso é que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 2, diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. É por isso que a pregação não pode ser um apêndice do culto, mas sua centralidade. A pregação não pode ser um momento de opinião religiosa. Precisa ser uma exposição da verdade bíblica no texto. A pregação não pode ser uma coleção de frases de efeito, e nem histórias emocionantes, e nem tampouco um recheio de bons conselhos motivacionais com base em um versículo isolado. A pregação deve ser fiel ao texto sagrado, ressaltando sobretudo o que Deus, por meio do autor, intencionou dizer, e devemos dizer com a mesma verdade e intensidade que o autor diz aos seus destinatários originais. Portanto, nesse devocional de hoje, quarta, eu deixo claro: o pastor precisa pregar a Bíblia, porque quando a pregação é bíblica, a igreja cria raízes e obtém firmeza espiritual. Por isso que lá em Jeremias 17, 7 a 8, o profeta deixa bastante explícito: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar o fruto. Portanto, nós precisamos compreender, nobres pastores, que precisamos aperfeiçoar o pastoreio da igreja, tendo profundidade bíblica, densidade teológica e doutrinária. Que o eterno Deus cubra a sua vida com toda sorte de bênção, e eu aconselho: não perca o devocional de sexta-feira, porque daremos continuidade
Temos continuidade nesse tema, como o pastor pode contribuir para o crescimento saudável da igreja. Que Deus te abençoe. Até sexta-feira, se Deus permitir. Devocional Pastoral, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na palavra de Deus.